tristeza, angústia, uma enorme vontade de morrer. São alguns dos sinais de quem se encontra num profundo estado de depressão. Neste programa você irá ouvir casos reais, histórias impressionantes de superação, as quais não deixam dúvida de que é possível reverter qualquer quadro, por mais crítico que este possa ser. A partir de agora, ouça o programa Combate à Depressão. Bem, senhora Rosa, chega um pouquinho aqui. Quando foi que a senhora descobriu que tinha o vírus HIV? Com 29 anos. E foi numa doação de sangue? Como é que foi? Não, é assim, eu tinha tido um casamento que também não tinha dado assim muito certo e tinha 2 filhas. Divorciei-me e por volta dos meus 26 anos conheci um rapaz com quem eu pensava que fosse ter uma relação em condições para pegar nas minhas filhas e começar uma vida de novo. O que eu pensava que ia acontecer, que ia correr tudo bem, que a minha vida ia seguir em frente, mais tarde eu vim-me a perceber que não ia acontecer nada disso. Eu com 29 anos engravidei e tinha 3 meses e meio mais ou menos de gravidez quando fui fazer as análises. Pronto, olhando para a pessoa com quem eu vivia, olhando para a pessoa com quem eu estava a viver já há um tempo, eu nem sequer me pensava sequer pela cabeça o que é que iria se passar comigo. Acontece que mandaram-me fazer umas análises no Instituto Ricardo Jorge e a médica que já tinha seguido a gravidez das minhas filhas, para me dar a notícia, até se pôs assim a olhar para mim porque não achava aquilo nada normal. Mas ela agarrou e disse-me: olha, Rosa, peço imensa desculpa, mas vou-lhe dar uma notícia que não vai gostar. Rosa tem HIV. Isto para uma pessoa saudável, uma jovem saudável, mãe de 2 filhas já um bocadinho crescidas, foi um choque imenso. O meu mundo começou logo ali a desabar. Em princípio, a minha primeira saída foi tentar logo o suicídio. Foi sair do consultório e tentar me colocar logo debaixo de um carro, porque eu fiquei Transtornada com a notícia. Fiquei transtornada com a notícia. Mas nessa altura a senhora já tinha quantos filhos? Tinha 2. 2 crianças. Sim. Bom, saiu do consultório transtornada e já quis se jogar à frente de um carro. Foi. Só dei conta quando houve um braço, alguém me deitou a mão ao braço. E eu, quando olhei para trás, é que vi um senhor já de idade, me agarrou e disse: mas o que é isso? E eu disse: não, eu quero morrer, porque eu entrei logo num desespero, mas mal eu sabia aquilo que ainda depois se viria a passar. Porque eu tive que confrontar, neste caso, a pessoa, porque a minha médica disse-me que não era possível. Como é que uma pessoa saudável, com 2 filhas completamente, 2 gravidezes saudáveis, e como é que eu tinha aparecido assim? Havia ali qualquer coisa que não estava correto. Então o que aconteceu é que eu confrontei a pessoa com quem eu vivia. Perguntei-lhe: olha, afinal, o que é que se está a passar? Ele disse-me que nada, não estava a passar nada. E eu aí veio-se a verificar, porque ele tinha um médico, veio-se a verificar com o médico, então eu, sem me aperceber de nada, estava a ver com uma pessoa que se injetava, portanto, que se drogava. Usava seringas, que pelo que me vinha a perceber era nas pernas, portanto, que ele se injetava, portanto, não havia... Eu nem sequer tinha a hipótese, se calhar, de olhar e me aperceber, porque eu não notava nada, não então notava foi alterações. assim que ele adquiriu o vírus. E a partir daí começou uma vida de um sofrimento que não tem explicação. A senhora tem um exame aí, podemos até colocar para as pessoas em casa verem, por favor. Nós temos aí esse primeiro exame, vamos ver aqui. Esse primeiro exame aqui mostra exatamente o que? Nós temos aí o exame que comprova que a senhora tinha o vírus, não é isso? Sim, sim. Tinha, portanto, uma carga viral, ou seja, as células... eram mais as células doentes do que as minhas células conseguiam defender. Portanto, aqui está sinalizado o valor das células. Certo. Então, o exame que teve uma carga viral altíssima e que comprovou que a senhora realmente tinha o vírus HIV. Sim.
Depois de quanto tempo que a doença veio se desenvolver? É assim, eu tive o meu filho, automaticamente quando o meu filho, assim que nasceu, ele foi logo enviado, porque ele nasceu positivo. Então foi enviado para o hospital para começar a fazer análises e perto dele não tinha ano e meio, ele ficou limpo, portanto ficou curado. Só que é assim, eu comecei logo a iniciar a medicação e aí por volta mais ou menos do fim de, nem chegou a 10 anos, eu comecei a ter problemas mesmo, portanto já entrei mesmo com a SIDA, porque comecei a emagrecer muito, não comia, não dormia, nada, não tinha vida, fiquei sem trabalho. Portanto, era uma situação horrível. Quer dizer, então a sua médica, nem ela entendeu, né? Não, ela não entendia. Ela própria ficou surpresa com aquele laudo. Ficou, ela disse assim, como é que é possível? Eu segui as suas 2 gravidezes e agora... E depois é assim, foi uma gravidez de alto risco, eu tive que, parte da gravidez tive que estar de cama para ele poder ter nascido, porque eu comecei logo a emagrecer. Eu não tinha, eu era só pelinha e osso. Chegou a pesar quantos quilos? 42 quilos. Quer dizer, a senhora chegou a um estado já lastimável, Sim, né? e eu cheguei a um estado então que aí foi umas dores imensas, porque assim, além eu não comia, porque eu não conseguia comer. Tomava a medicação como os médicos mandavam eu tomar. Mas a medicação em si não fazia nada, a medicação... E quer dizer, a senhora estava vulnerável, porque nós sabemos que o HIV ele torna nulas as defesas do organismo, né? Então, qualquer doença, por menor que seja... eu tinha constantemente, não me constipava. Era muito pior, era pneumonias, broncopneumonias, era sempre. A pessoa fica debilitada, né? O corpo não produz, o organismo produz anticorpos, e então o estado... Fiquei muito debilitada. Cheguei clínico. A ter um ponto de ter feridas pelo corpo. Feridas principalmente na zona de nós, tenho cicatrizes nos joelhos dessas feridas que eu tinha. Porque até nos cotovelos e tudo, mas feridas enormes deitavam-me por herido que aquilo doía imenso. Bem, a senhora já não tinha mais esperança de nada, né? Não. Além dessa vez que eu tentei suicídio, tentei mais 2. Mais 2 vezes? Mais 2. Tentei uma que foi com comprimidos e tomando álcool, pronto, o whisky, eu não vi solução. A última das vezes já tinha nascido o meu filho, mas eu... E o seu companheiro, diante dessa notícia de que ele também tinha o vírus e passou para a senhora? Sim. Como é que ele ficou? Ele ficou completamente... Eu só sabia dizer que não era ele. Quer dizer, vinha dele, mas não era ele. Acontece que ele agora já faleceu. Já faleceu há coisa de uns 2 anos e tal. E faleceu com a doença? Faleceu com a doença. Portanto, é assim, ele negava sempre e eu só o confrontava a dizer, não, espera, se eu tenho uma médica que me diz e eu tenho a certeza que eu estou saudável e eu apareço de repente com a minha vida toda virada do avesso, porque é assim, eu fiquei sem família. A senhora só tinha... Fiquei sem família, fiquei sem trabalho, a senhora só tinha uma trabalhar. intimidade com ele, obviamente... teria partido dele, tanto que ele morreu depois. Pois, ele morreu porque, ou seja, ele também não se cuidava, continuou no mesmo caminho, eu também, praticamente, foi ter o meu filho e a gente separámos logo, porque não dava. Bem, mas aí nós mostramos o exame que comprova o vírus, a doença que se desenvolveu depois. Mas há um outro exame que diz que a senhora já não tem mais, eu tenho até em mãos aqui, olha, que fala que não tem mais o HIV, não foi mais detectado. Bem, como é que então foi isso aí? Depois de algum tempo a senhora voltou, a médica, fez novos exames, e aí surge esse outro exame que comprova que não tem mais. Porque assim, eu cheguei a um ponto que assim, minha vida já não tinha sentido. Porque é assim, eu comecei a igreja, não é? Andava na igreja, eu digo assim, bem, olhando para as outras pessoas que via terem testemunhos na vida delas. Eu só me punha assim, se as outras pessoas conseguem, se eu já estou farta de sofrer,
não tenho vida, não durmo, nada. Eu fiquei assim, então espera lá, alguma coisa tem que acontecer. Se acontece com os outros, tem que acontecer comigo. E eu aí agarrei na Fogueira Santa de 2016. Foi a Fogueira Santa, então, do Monte Sinai. Foi. Quer dizer, a senhora aproveitou a Fogueira Santa do Monte Sinai como... Pode deixar o exame lá, por favor, para as pessoas verem. Para a senhora ter esse resultado aí do exame, a senhora foi para o altar, na Fogueira Santa do Monte Sinai. Foi. Exatamente do Monte Sinai. No Monte A senhora Sinai. lembra direitinho como foi, que a senhora fez o pedido, fez o seu sacrifício? Foi, e custou-me muito, bispo. Me diga, como é que uma mulher, por exemplo, debilitada, com sida, numa situação daquela, teve forças, condições para fazer um sacrifício? Olha, não sei. Sinceramente, muitas das vezes eu tinha umas dores imensas, porque magrinha como eu estava, uma pessoa com aquele peso era horrível. Vamos reviver aqui como foi. Vamos lá. Vem aqui comigo. Então a senhora vai relembrar o dia. A senhora daqui de baixo. Vamos começar aqui de baixo. O dia que a senhora passou pelo altar de Deus. Debilitada, né? A senhora estava debilitada. Quantos quilos estava pesando? Estava com 42 quilos, que eu mantive esse peso. Aí a senhora anos. subiu pelo altar de Deus, pode vir, debilitada, sem forças, com o seu sacrifício nas mãos. Pedindo, falando com Deus enquanto subia? Sim. O que a senhora dizia para Deus? Dizia, meu Deus, eu não aguento mais essa vida de dor e de sofrimento. E chegou até o altar. Como é que a senhora fez no altar? Eu baixei-me, dobrei os meus joelhos, porque eu nessa altura tinha feridas, portanto gostava-me imenso. Dobrei os meus joelhos e disse, olha, meu Deus, ou me matas ou me curas. Quer dizer, a senhora se dobrou diante do porque altar, eu já não aguentava mais. corpo cheio de feridas, e ali a senhora falou a Deus, está aqui. Eu não aguento mais essa vida. Eu disse que era o meu tudo. Quando a senhora se levantou, a senhora foi andando para descer do altar. A senhora percebeu algo diferente daquele trajeto até o fim? Percebi. É? Percebi. O que a senhora percebeu? Porque eu senti-me leve. Aí senti-me uma certeza cá dentro que não tinha explicação. Eu disse, olha, não sei, mas olha, senti qualquer coisa e fui, depois fui para casa e eu digo assim, olha, alguma coisa, não sei. Mas fiquei com aquela certeza dentro de mim, assim, não sei o que é que vai acontecer. Mas aconteceu alguma mas coisa. Fiquei. E a partir daí, os dias foram passando? Os dias foram passando e eu comecei a notar uma coisa que eu já notava há um tempo, porque é assim, eu levei anos sem dormir. Anos. E eu comecei a dormir. Eu comecei a ter mais vontade de me alimentar. Sentia mesmo aquela fome dentro de mim. O estômago ali a pedir comida. E eu achava aquilo estranho, que eu já não sentia aquilo há anos. Há anos que eu não sabia o que era estar a ter comida no prato e estar a saboreá-la. Porque eu não sabia o que era. É assim, era uma doença que os médicos diziam, não sei o quê, mas eu não. E o que aconteceu foi que, entretanto, eu tinha que fazer aquelas análises, tinha que ir lá à médica. Novamente. Tinha a consulta marcada para abril. E a médica já reparou que a senhora estava diferente? A médica, quando recebeu as análises, que ela recebeu as análises para mim do computador, depois ela tirava as análises para me ajudar. E ela, quando viu as análises no computador, eu achei estranho ela vir à sala, vinha chamar outros doentes, eu estava lá sentada. E ela passou e disse, Rosa, então, como está? Eu nunca a tinha visto a sorrir. Era estranho, porque ela era uma médica muito séria. E ela começou-se a rir. E eu disse, bom dia, doutora, como está? Ela olhou assim muito para mim, lá dentro a gente conversa. Com uma voz diferente, eu fiquei assim, olha, alguma coisa realmente se está a passar. Quando eu cheguei, a reação dela foi levantar-se da cadeira e deu um pulo. E agarrou-se a mim, abraçou-me e disse, Rosa, não sei o que é que aconteceu. Mas eu já estive aqui com um colega e a gente está assim, ficamos muito espantados a olhar. É porque as suas análises, você não tem nada, você está curada. E eu fiquei assim. Eu disse, assim, logo disse, mãe. E ela ficou assim a olhar para mim. Porque a senhora já sabia que estava curada pela sua fé. Mas receber um exame que dizia que não tinha mais nada foi maravilhoso, né? Para mim foi. E ela perguntou o que tinha acontecido? Não, ela não me perguntou, ela só disse assim, Rosa, como é que é possível uma doente tantos anos aqui e passou por tanto,
teve 2 internamentos, num deles estava mesmo debilitada. E como é que, olhando para si, ela não encontrava palavras. Eu só lhe disse a ela, foi Deus que me curou. Ela pôs-se a olhar para mim. Pronto. Ficou assim com uma reação, pois. E de lá para cá, hoje a senhora já ganhou peso, Ganhei, né? tenho 62 quilos. Ah. De vez em quando vou, desculpe interromper, de vez em quando vou à médica, só para aquela questão dela me ver. E ela, uma delas, há pouco tempo só me disse assim, olha, Rosa, eu gostava de ter uma foto do seu antes e do depois. Porque a gente, quando vai a congresso, levamos o seu caso e falamos no seu caso para os outros médicos. E os médicos não encontram explicação. Dizem que é uma coisa que realmente aconteceu, porque não... Mas é isso, é a fé, é o poder sobrenatural da fé. Nós temos aqui a data desse... Esse aqui foi o último exame, então, né? Foi. O último exame, vamos ver aqui a data. Está aqui a data dele. A data está de 13 do 10. Está aqui. Aqui embaixo, 18/4 de 2017. Né? Sim. Foi feito o pedido aqui. Pedido antes, Sim, mas isso aqui foi quando chegou o exame. Esse aqui que comprova que a senhora não tem mais nada, não tem o vírus. As feridas sumiram todas, né? Sumiram todas. Só que eu fiquei apenas, foi com a tal cicatriz nos joelhos que isso... Mas sumiu tudo. Secou tudo. Foi secando, até houve umas que eram bastante... Estas dos joelhos eram bastante difíceis porque geralmente a pessoa dobra. E elas sararam até sem eu praticamente colocar nada. Que coisa impressionante. Quer dizer que a senhora, no monte, na fogueira santa do Monte Sinai, foi para o altar, fez seu sacrifício, confiou na palavra de Deus e um tempo depois foi fazer exame, não tinha mais nada. Vida normal hoje. Vida normal. Que Deus abençoe mais e mais a senhora. Parabéns pela sua fé, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Moisés, guarde as palavras que te darei, porque com elas faço aliança contigo e com o povo de Israel. A Bíblia é uma obra singular, porque sua autoria é inteiramente divina. Dela emana a verdade que liberta e abençoa. É uma fonte inesgotável de riquezas do início ao fim. Porém, a grande realidade é que hoje muitas pessoas não tiram proveitos destas promessas, mesmo existindo garantias do cumprimento. Em João 10:35 diz: a Escritura não pode ser anulada. O livro de Hebreus 6:18 afirma: é impossível que Deus minta. Você que é católico, evangélico, você que tem uma Bíblia em casa, creia que estas palavras escritas por Deus podem se cumprir na sua vida. E neste domingo, vamos reivindicar o cumprimento das promessas escritas nas Sagradas Escrituras. Se você escolhe obedecer à palavra de Deus, se você escolhe obedecer essa palavra, você pode contar com o autor da palavra. Você pode cobrar dele. Ó, o Senhor prometeu, está aqui escrito. O Senhor tem que me adeter. O Senhor tem que me tirar dessa situação. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Eu não posso aceitar a minha vida desse jeito. O Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra. O Senhor tem que ouvir a minha oração e me atender, porque o Senhor prometeu e eu estou obedecendo. Traga a sua Bíblia e participe do Domingo do Está Escrito. E o testemunho da senhora Rosa prova que sim, aquilo que está escrito na palavra de Deus pode ser cumprido na vida de quem crê. Ela, quem olha para a vida dela, quem toma conhecimento desse milagre extraordinário, olha para a vida dela e pode constatar que Deus existe. É isso mesmo. Quem olha para a vida da senhora Rosa pode constatar que o poder do sacrifício transforma.
até mesmo as situações mais irreversíveis, mais caóticas. Imagine, ela chegou a pesar 42 quilos, debilitada, frágil. O companheiro que lhe havia transmitido o vírus da SIDA faleceu. Qual era a probabilidade, a perspectiva da senhora Rosa sobreviver? Só uma: o altar. Porque a medicina não poderia fazer nada por ela, não por incapacidade, não por ineficiência, mas mesmo sendo capaz, a medicina tem o seu limite. Limite em que só pode ser transpassado, ultrapassado pelo poder de Deus, pelo poder da fé. Agora você entende o poder do sacrifício na vida de uma pessoa quando ela crê. Ao olhar para a senhora Rosa hoje, vê-la restabelecida, o apetite voltou, as forças voltaram, ela recuperou o peso, as feridas desapareceram. Está lá os exames, como foi mencionado, como foi apresentado, o exame que constatava o vírus e o exame que hoje comprova que o organismo dela está limpo, o sangue dela está limpo, não há sequelas. Esse é o poder de Deus. Essa é a prova de que você que nos assiste pode sim sair desse estado de depressão, de perturbação, de solidão. Por pior que seja, por mais grave que seja, tome a decisão, ainda hoje, sexta-feira, de procurar ajuda. E como foi apresentada agora por essa chamada, nesse domingo então, traga sua Bíblia com você. Você que tem a Bíblia, traga consigo, pois nós vamos realizar, nós vamos elevar a Deus um clamor para que aquilo que está escrito seja cumprido na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que creem. A morada aqui da nossa sede nacional, onde será realizado esse clamor, essa concentração de fé e milagres nesse domingo, é Place de Strasbourg, número 4, a 300 metros da estação central dos comboios. Como também em uma das nossas moradas, no Luxemburgo. E para mais informações e para marcar gratuitamente um horário de atendimento conosco em uma das nossas igrejas, o número é o 352-661-483-761. Mas não espere pelo domingo por essa concentração de fé e milagres. Hoje ainda é sexta-feira. Busque ajuda. Hoje ainda, se possível, esteja conosco pelas 20 horas, onde realizaremos o tratamento de luz. Faremos uso do ponto de luz para eliminar uma mente escrava, para eliminar as amarras que lhe impedem de avançar, que lhe impedem de progredir, que lhe impedem de superar. Você que nos acompanha, você que acompanha essa programação, que nasce a partir desse momento, dentro de si, a certeza de que você pode vencer. Se a Dona Rosa venceu, você que nos assiste pode superar também. Que Deus abençoe a todos. 12h, 24 minutos. Dedico a todos um lindo clipe musical e que você possa, a exemplo da senhora Rosa, ser um referencial de superação. Que quem olhar para a sua vida veja que sim, o poder do sacrifício voluntário no altar de Deus funciona, revoluciona, produz o extraordinário. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Tentei encontrar neste mundo a razão para viver, tão perdido
tão sozinho, já nem sabia mais o que fazer. Mas um dia, em meio ao sofrimento, tua mão me resgatou. Tua voz me fez entender. Não posso ser feliz sem te conhecer. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar. Me entrego em teu altar. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar. Me entrego em teu altar. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar. Me entrego em teu altar. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar. Me entrego em teu altar. Quero viver para ti, para sempre te servir, andar em santidade, fazer sua vontade. Quero viver para ti, para sempre te servir, andar em santidade, fazer sua vontade. Espírito Santo, vem sobre mim. A minha alma tem sede de ti. A minha vida eu venho te ofertar. Me entrego